Hoje nós vamos analisar as altcoins que você me pediu na data de ontem. Inclusive, eu separei 4 altcoins, 3 delas estão em um bom preço, estão com oportunidades diante da nossa frente e uma delas, meu amigo, se eu fosse você, eu correria desse ativo. E saiba que esse ativo que você deve correr, muitas pessoas me perguntam sobre ele. Nós vamos falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar o conteúdo, ele está sendo relevante, beleza? Bom, para a gente começar aí, primeiro nós vamos passar pelo price action do Bitcoin para a gente entender exatamente o que está acontecendo nesse ativo. Olha só, quando a gente olha exclusivamente para o price action, nós temos uma formação de um triângulo simétrico aqui. Triângulo simétrico, ele tem probabilidade tanto de romper para cima quanto de romper para baixo, mas vocês sabem que eu odeio essa história de pode ir para cima como pode ir para baixo. Eu prefiro tomar uma decisão se vai para cima ou se vai para baixo e assumo a responsabilidade de errar. Saiba que se você estiver dentro do mercado financeiro e sempre ficar em cima do muro, como pode ir para cima, pode ir para baixo, meu amigo, você não vai conseguir enriquecer nesse mercado. Você não vai conseguir atingir a sua liberdade financeira. Se você quer atingir a sua liberdade financeira, você precisa ser uma pessoa decidida e assumir as responsabilidades da sua decisão. Ou seja, se você tomar uma decisão errada, saiba pivotear, saiba ter uma antitese, saiba se proteger, saiba o que você vai fazer caso aquilo vá para outra direção. Estou falando um pouco disso para a gente olhar para esse triângulo simétrico e a gente tomar uma decisão para que lado que essa parada vai, se vai para cima ou se vai para baixo. Bom, não só olhando para o triângulo simétrico, mas olhando para toda essa congestão que nós temos aqui, a gente consegue avaliar, por exemplo, que a média de 200 períodos ela está apontando para cima. Isso significa que nós estamos em uma tendência de alta. Se a gente olha para o volume, estamos tendo movimentações de alta com altos volumes acontecendo, tanto nessa movimentação quanto na movimentação anterior também. Isso nos mostra que nós temos mais interesse comprador do que vendedor. Se a gente tem dados positivos para nós, RSI, por exemplo, ali ele está em uma região de 47 ali, próximo dos 50, ou seja, ele não está nem sobrecomprado, nem sobrevendido, ele tem espaço para se movimentar. A gente olha para todos esses dados aqui, eu enxergando um triângulo simétrico aqui, entendo que a maior probabilidade do rompimento aqui é para cima. Eu não vou ficar em cima do muro e eu não vou falar para você que pode ir para cima quanto pode ir para baixo. Não, na minha visão, o rompimento ele é para cima. Gui, mas você pode estar completamente errado nessa sua decisão. Sim, eu posso estar errado e eu erro muito nas minhas decisões. O que importa é que você acerte mais do que o que você erre. E quando você errar, você saiba o que você vai fazer de uma maneira super rápida em relação àquilo. Dessa maneira, com o passar do tempo, você vai construindo a sua bola de neve. Então sim, para mim o rompimento disso daqui vai acontecer para cima e eu espero que esse rompimento desse triângulo simétrico, ele traga o gás necessário para a gente buscar os 73 mil dólares ali, para depois disso a gente buscar os 75. Porque a partir dos 73 mil dólares, nós vamos começar com liquidações das pessoas que estão apostando em short. Então, se for olhar para o mercado, nesse momento, para mim, é contra dentro desse triângulo. Tem pessoas que vão aguardar o rompimento da região para ela poder tomar uma decisão. Dentro do mercado cripto, eu não aguardo rompimentos, porque geralmente os rompimentos eles são muito violentos e eles não esperam. Então, eu prefiro me posicionar antes. Bom, quando a gente olha para as altcoins aí, uma das altcoins que vocês me pediram é Ondo. Vamos dar uma olhada no price action desse ativo. Olha só, quando a gente dá um zoom out, vamos sair de um gráfico de 4 horas, vamos ir para um gráfico diário para a gente ter um overview melhor aqui desse ativo, beleza?
Bom, quando a gente olha aqui ele listado na Coinbase, a gente tem pouco histórico, tá? Quando a gente tem pouco histórico de um ativo dentro do Price Action, é difícil a gente encontrar os padrões. Pensa comigo, a análise de Price Action, ela é uma maneira que a gente tem de analisar o comportamento passado do preço e do volume do ativo. Através disso, a gente encontra as regiões de interesse comprador e interesse vendedor. Eu não sei se você sabe, mas triângulos, linhas, resistências, bandas e todos os indicadores, eles só estão olhando para o passado, vendo o comportamento passado e entendendo quais são as regiões de preço futuras que a gente tem chances de compra e chances de venda. Isso que é o Price Action. Então, quando a gente olha um ativo novo, nós não temos Price Action, não temos histórico, então fica um pouco mais difícil da gente analisar aquele ativo. Peguei aqui na Coinbase, vamos pegar na Binance, ver se na Binance a gente tem um histórico maior. Na Binance aqui está em perpétuo, por exemplo. Vamos dar uma olhada na Kraken. Também não. Bom, vamos seguir aqui exatamente dentro da Coinbase. Primeiro ponto é que a gente tem pouco histórico, então, sobre o ativo, beleza? Mas nem por isso a gente vai deixar de analisar. Segundo ponto é que estamos em all-time high. Não olhei no CoinMarketCap ver se esse é o real all-time high ou não do ativo, só estou olhando aqui para o Price Action. Mas quando a gente está em all-time high, a gente também não tem gráfico à esquerda, então a gente não consegue ver um histórico do preço. Mas a gente consegue encontrar alguns padrões aqui. Olha só, tivemos uma movimentação de alta, em seguida tivemos uma retração. Tivemos mais uma movimentação de alta, em seguida tivemos uma lateralização. Movimentação de alta, que ainda não foi finalizado, mas a gente já consegue analisar tanto essa primeira movimentação de alta quanto retração, quanto a segunda também. Como que a gente vai analisar isso? Usando Fibonacci. Se eu traçar Fibonacci aqui, e entender qual que é o padrão de retração desse ativo, veja que legal. Dessa primeira pernada de alta que nós tivemos, a gente teve uma retração até 0,382 de Fibonacci. E a gente teve uma agulhada até 0,5 de Fibonacci. Bom, a gente não precisa considerar esse daqui, tá? A gente vai considerar exatamente essa agulhada que nós tivemos próximo de 0,5, porque a gente está olhando para Fibonacci aqui em cima. Esse movimento já havia acontecido. Então, quando a gente traça a próxima pernada aqui, nós vamos buscar o mesmo padrão para a próxima pernada. E olha que louco, a gente teve o mesmo padrão na próxima pernada. O ativo ele veio e se segurou em 0,382 de Fibonacci e a gente também teve uma agulhada próximo da região de 0,5 de Fibonacci aqui. Ou seja, é um ativo que ele tem um padrão acontecendo aqui nas últimas duas pernadas. Então a gente vai esperar que ele vai repetir esse comportamento nessa próxima pernada. O que eu quero dizer com isso? Ativo está subindo, é momento da gente comprar? Não. Mesmo que a partir do 1,20 ele continue subindo, beleza, se ele continuar subindo, for parar em 1,70, na hora que ele formar um topo e ele começar a iniciar o seu pullback, nesse início do pullback, não importa se vai ser aqui em 1,20, se vai ser em $2, não importa aonde que vai ser. Na hora que ele iniciar esse pullback, aí sim você, como investidor maduro, se quer investir em Ondon, por exemplo, eu não invisto nesse ativo, nem sei que ativo é esse, nem sei o que ele propõe, mas se você quiser investir nesse ativo, na hora que ele formar o topo, você vai vir e você vai traçar Fibonacci. Quando você traçar Fibonacci, você vai entender até onde que vai ser a retração. Respeitando as retrações dos padrões anteriores, você vai fazer o seu aporte exatamente dentro das regiões de 0,382 de Fibonacci, como, por exemplo, 75%, porque a gente vê que ele só dá uma agulhada em 0,5 e os outros 25% você entra em 0,5. Olha que louco. Acabei de te apresentar aqui uma maneira estratégica e madura de você investir em um ativo. A gente não tem dados muito longos desse ativo, a gente não tem dados on-chain, a gente não consegue olhar para outras métricas para poder tomar uma decisão. Mas nem por isso a gente vai deixar de analisar para que a gente tome uma decisão. Ser um investidor mais maduro, mais experiente, novamente, se você quiser realmente enriquecer, atingir a sua liberdade financeira, você tem que deixar de ser amador e passar a ser mais profissional no aspecto de, parar, analisar, ver o que você tem ali diante da sua mão para que você possa tomar uma decisão. E não comprar Ondo porque um youtuber falou, não comprar Ronin porque eu citei isso no meu canal.
Isso é muito raso, é ser muito amador. Se você for amador, você está brincando de jogar um cassino. Põe um dinheirinho aqui e faça uma aposta para ver se aquele ativo vai subir ou não. Risque essa palavra aposta do seu vocabulário, porque nas finanças a gente não faz aposta, a gente faz investimentos, a gente cuida do nosso patrimônio, a gente gerencia o risco e a gente enriquece multiplicando o nosso capital, não fazendo apostas, beleza? Bom, então quando a gente olha para Ondo, a gente pode ter uma oportunidade em breve aqui, caso essa região aqui ela seja um topo e entregue uma retração, a gente já vai ter pontos de entrada ali em $1, em 97 centavos de dólar, beleza? Bom, isso é para Ondo. Outro ativo que vocês me pediram é exatamente FET, Inteligência Artificial. Inteligência Artificial super hypado nesse ciclo aqui, acredito que é um dos cases que sim, a gente tem que ficar de olho para esse ciclo, e a gente vai fazer a mesma análise dessas duas pernadas que nós tivemos de FET. Vamos entender qual que é o padrão de FET. Último fundo aqui e último topo que nós tivemos para a gente avaliar se tem padrões de Fibonacci ou não. Olha só, FET não tem retração até 0,382 de Fibonacci. Isso significa que a gente vai abandonar o barco de FET, que a gente não vai investir nesse ativo? Não, a gente pode usar outras técnicas, a gente pode usar várias coisas. Eu gosto muito de usar Fibonacci para analisar qualquer ativo, beleza? Bom, mas a gente não chegou em 0,382 de Fibonacci. Isso daí é um problema nessa pernada que nós tivemos. A gente vai analisar a próxima pernada ali que nós temos também, e a gente observa que ele só agulhou em 0,382 de Fibonacci, mas ele não chegou em 0,382 de Fibonacci. A gente vai contar uma região aqui qualquer? Não. A gente vem aqui, configura nossa retração de Fibonacci e pega um alvo menor, 0,236 de Fibonacci. Quando a gente olha para essa região, a gente vê que ele veio aqui nessa região e teve 2 candles de reversão, depois varou, voltou essa região, perdeu essa região e se recuperou logo em seguida. Então a gente vai para a próxima Fibonacci e a gente vai fazer o mesmo. Vamos colocar uma retração aqui menor e ver qual que é o padrão dessa retração. Olha que louco, quando a gente coloca esse alvo aqui, a gente vê que também tivemos uma agulhada nessa região, uma defesa, e o preço ficou costurando muito essa região. Ou seja, nós estamos em um ponto onde os investidores eles têm interesse em cima desse ativo. Então aqui, respeitando os padrões passados, a gente já tem pontos de entrada sim nesse ativo. Então quando eu vou olhar para a FET nesse momento, eu construiria uma estratégia de entrada pensando a partir do ponto que nós estamos agora até agulhadas em 0,382 de Fibo. Se não chegar em 0,382 de Fibo, porque ele já chegou uma vez, tudo bem, eu não vou ter entrado com 100% do capital, mas eu já entendi qual que é o padrão de comportamento do ativo e na próxima vez que ele der uma pernada, por exemplo, eu estarei preparado já para entrar com quantidades de capital ali em 0,236 de Fibonacci e em 0,382 de Fibo também. Entenda que é muito mais fácil você acompanhar um ativo ao longo de toda a sua jornada. É o meu caso como Ronin, por exemplo. Por que você acha que eu gosto tanto de Ronin? Cara, eu conheço o ativo desde quando ele foi lançado. Eu investi em 20 centavos, eu vendi ele em $1, eu recomprei ele em 50 centavos, eu vendi ele em $3, eu tô de volta no jogo mais uma vez. Eu já entendi qual que é o comportamento daquele ativo. E quando você entende o comportamento do ativo, fica muito mais fácil de você investir. Então, em vez de você ficar com 1 zilhão de teses, por exemplo, na sua carteira, é melhor que você concentre em poucas teses, que você masterize exatamente a sua análise em cima daquele ativo para que você consiga tomar boas decisões em cima daquele ativo. Então, se você quer investir em inteligência artificial em FET, por exemplo, entenda quais são os padrões desse ativo para que você possa investir. Legal? Então, olhando aqui, a gente tem sim um ponto de compra, por exemplo, em FET. Você vai entrar em FET com 100% do seu capital, com a bunda na janela, sem stop, sem nada? Obviamente que não, né? Mais uma vez, seja uma pessoa mais
profissional e menos amador, seja mais maduro nesse jogo, tenha uma estratégia. Você não precisa vir aqui exatamente para pegar o peixe pescado. Eu te ensino a pescar, eu estou te mostrando como utiliza Fibonacci. Aprenda a utilizar isso daqui e certamente você vai conseguir atingir a sua liberdade financeira. Beleza? Bom, outro ativo que vocês me pediram é Kaspa. Vamos dar uma analisada em Kaspa. Binance não, Kraken não, vamos aqui mesmo. Bom, quando a gente olha a Kaspa, a gente tem um ativo aí que, cara, tá subindo sem freio. Linda tendência de alta que nós temos no diário, né? O negócio vai que vai embora. Tá subindo desde quando? Desde ali de junho de 2022, sem parar. E quando a gente analisa esse ativo, olha que legal. A gente teve um momento aqui, ó, na história que a gente veio na média de 200 períodos. E o ativo se segurou aqui e voltou a subir. Onde que nós estamos hoje? Na média de 200 períodos. Algo bem legal. Um padrão que nós estamos vendo aqui. Ele já veio aqui, ó, próximo e deu uma agulhada da média de 200 períodos. Opa, nós temos um bom sinal aqui em cima da média de 200 períodos. E aí a gente pode trabalhar, por exemplo, com projeções futuras, onde que são as regiões que geralmente ele forma topo. Olha só, se a gente traçar Fibonacci aqui, ó, dessa última vez que ele veio na média de 200 períodos, a gente vai identificar que ele constituiu um topo ali, ó, antes dele vir buscar a média de 200 períodos, lá no alvo 1 de Fibonacci. Veja que tudo o que aconteceu até o alvo 1 de Fibonacci foi simplesmente movimentações normais sem voltar na média de 200 períodos. Atingiu o alvo 1 de Fibonacci, bumba, ele veio voltar na média de 200 períodos. Bom, então a gente olha para isso daqui e a gente pode também criar projeções futuras. Podemos criar uma projeção daqui ou podemos também criar uma projeção daqui. Média de 200 períodos, aonde que a gente tem o alvo 1 de Fibonacci? A gente tem o alvo 1 de Fibonacci vindo aqui em cima. Se a gente construir uma projeção desse último fundo aqui, ó, e desse último topo, vamos ver o que nós temos de Fibonacci. Olha só, nós temos o alvo 1 de Fibonacci aqui na região de 0,30. E dessa projeção, a gente tem um alvo 1 de Fibonacci ali em 0,34. Ou seja, a gente consegue traçar um alvo aqui de uma região de baita resistência desse ativo para que jogue ele de volta na média de 200 períodos. Então, quando a gente olha para o histórico desse ativo, cara, estamos sim em uma região de interesse comprador. Obviamente que se você analisar o curto prazo aqui, né, você vai ver, cara, você tem um stop bem longo, um stop de 27%, mas a gente está analisando o histórico do ativo. Qual que é o histórico do ativo? Média de 200 períodos apontando para cima. Se ela está apontando para cima, a gente vai respeitar essa tendência, a gente vai trabalhar com projeções para cima. Gui, significa que isso vai funcionar para o resto da vida? Não, não significa que isso vai funcionar para o resto da vida. É uma projeção enquanto a tendência ela for válida. A partir do momento que a gente romper essa tendência, a gente reverter a média de 200 períodos, essa análise que eu acabei de mostrar para você, ela é negativada, porque eu fiz uma análise em cima da tendência vigente. Ela é válida até que essa tendência seja revertida. Então eu olharia para esse ativo aqui, Kaspa, por exemplo, como um ativo de compra. Se a gente olhar para um potencial aqui desse padrão, né, a gente tem um drawdown ali de 27% para ser estopado, mas quando a gente olha para um alvo de alta, a gente tem 127% aí diante da nossa frente. Eu toparia esse jogo aqui. Invisto em Kaspa? Não, não invisto em Kaspa. Ah, Gui, por que você não investe, sendo que você acabou de identificar um potencial de lucro para você? Bom, como eu falei, eu prefiro concentrar as minhas análises em poucos ativos, eu prefiro acompanhar os ativos durante um longo período para realmente entender o padrão daquele ativo, para eu me sentir mais seguro dentro daquele ativo, para eu colocar capitais mais pesados em cima daquele ativo. Se você ficar pulando de galho em galho, cada hora você está com uma moedinha nova, cada hora você está olhando para um conjunto de métricas diferentes, cara, isso não vai dar certo. Você vai estar simplesmente pulando de galho em galho.
uma hora ou outra esse galho vai quebrar e você vai se dar mal. Então é melhor que você consolide toda a sua ideia ali, você esteja em uma árvore sólida, por exemplo, em vez de você ficar aí pulando de galho em galho. Essa é a maneira como eu lido com o meu dinheiro, tá? Não tenho tempo para ficar analisando Caspa, não tenho tempo para ficar analisando Ondon, por exemplo. Estou fazendo isso porque vocês me pediram. Mas eu não entrei a fundo no projeto. Eu não sei, por exemplo, se a gente tem concentração de riqueza ou não dentro desses projetos. Eu não sei se o contrato inteligente desses projetos tem uma backdoor ou não. Não analisei nada disso. Estou olhando exclusivamente para o price action, beleza? Bom, e para a gente finalizar, vocês me pediram a dica. E esse ativo vocês me pedem há muito tempo, inclusive até mesmo dentro do Instagram. Cara, Radix, quando a gente olha para esse price action aqui, isso daqui é o tipo de coisa que eu nem perco o meu tempo, eu nem vou analisar. Ou por que eu não vou analisar? Olha isso daqui. Alta, 100% da alta devolvida. Alta, 100% dessa alta aqui devolvida também. Quando a gente olha, alta que nós tivemos aqui, 100% da alta devolvida. Alta que nós tivemos aqui, 100% da alta devolvida. Alta que nós tivemos aqui, 100% da alta devolvida. O ativo, ele sobe e cai e volta para sua estaca zero. Ou seja, a gente tem um clássico ativo aqui que chamamos de Pump and Dump. O que é Pump and Dump? São criadas movimentações através das redes sociais, são criadas movimentações de narrativas para que aquele ativo suba de alguma maneira, chamando os amadores para o jogo. E em seguida, a gente tem o dump, que é a distribuição de riqueza. Alta concentração de riqueza em protocolos, constrói protocolos pump and dump. Depois a gente tem isso acontecendo mais uma vez, depois a gente tem isso acontecendo mais uma vez. O que eu posso te dizer sobre Caspa aqui, olhando para o comportamento do preço desse ativo, é que, cara, isso é literalmente um lixo. Não perca o seu tempo analisando isso e muito menos o seu dinheiro investindo nesse tipo de ativo. Gui, mas o ativo ele pode valorizar. Sim, ele pode valorizar, ele pode subir do patamar que nós estamos aqui, principalmente por ser um patamar de suporte. A gente olha para esse ativo aqui e a gente vê que todas as vezes que ele voltou dentro dessa região, o que ele teve em seguida? Um pump. Tivemos um pump, depois tivemos um outro pump, tivemos um outro pump também. Muito provável aqui nós vamos ter mais um pump. Ou seja, é muito provável que Radix, nas próximas semanas, ela suba. E as pessoas venham aqui comentar falando, mas você falou que o ativo não presta e ele está subindo. É só questão de tempo para você esperar que essa alta que ele vai entregar em breve, para ele devolver essa alta. É claramente um ativo de pump and dump. É muito mais fácil, por exemplo, eu investi em Caspa, olhei para Caspa, vi que tem uma tendência de alta, tem números, tem métricas, tem um padrão ali de investimento. É muito mais fácil eu olhar para ele e eu concentrar meu dinheiro nesse ativo do que ficar contando com a sorte de um ativo de pump and dump. Porque quem conta com a sorte também conta com azar. Ativos de pump and dump são ótimos para fazer rug pull, por exemplo. São ótimos para os devs ganharem dinheiro e os investidores amadores não, beleza? Bom, esses foram os nossos 4 ativos Radix, cara. Risca isso da sua lista, pelo amor de Deus. Nem comente aqui no canal sobre Radix, porque não dá para analisar esse tipo de ativo. Nem tenho o que falar, só olhar para o price action já dá vontade de sair correndo desse ativo, beleza? Bom, um forte abraço e amanhã estamos de volta aqui no canal falando mais sobre dados on-chain, falando mais sobre o mercado cripto no geral, beleza? Forte abraço, tamo junto, eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!